Já falou demais sobre a sua própria vida. Porque eu já. Oi, eu sou a Bega, parte do movimento Inconformadas. E se você, assim como eu, é uma mulher inconformada, esse movimento é para você. No muito falar mora a transgressão, mas o que modera seus lábios é prudente. O que essa passagem de Provérbios vai falar conosco? Vai falar comigo, vai falar com você. Que não devemos falar demais. Não devemos falar muito. O que é falar muito? É quando eu estou dando uma palestra sobre um assunto que eu tenho conhecimento e eu fui convidada para ministrar? Não. Você vai falar apenas o necessário ali e o conhecimento que você tem. O falar muito vai se aplicar quando você vai começar a falar bobagens, coisas não prudentes, ou ainda abrir muito a sua própria vida para quem não tem interesse ou em te ajudar, ou em te abençoar, ou em cuidar de você. Mas isso é possível? Tem alguém que fala muito da própria vida assim, aleatoriamente? Pode acontecer? Menina, pode acontecer. E já me ocorreu. Por quê? Às vezes, por vários motivos na realidade, porque foi mais de uma vez. Já me aconteceu, eu estava em um momento muito delicado da minha vida, passando por um perrengue, por um longo período, e já cansada de tanta injustiça, já cansada de tantos absurdos, e com aquele cansaço, porque eu tenho certeza que isso já aconteceu contigo, por isso que eu vou contar, sabe? Uma coisa bem pessoal, mas eu vou te contar. Em um momento aleatório, eu fui visitar uma pessoa, e aí ela falou, e aí, como é que as coisas estão? E eu falei coisas pessoais que eu não deveria ter falado naquela ocasião. E depois que eu falei coisas pessoais para aquela pessoa que não era de confiança, não era uma pessoa que eu poderia contar as minhas coisas, até porque eu não tinha nenhum convívio com ela, proximidade, mas eu nem sei por que eu fiz aquilo, mas eu contei. Por que eu fiz? Eu não sei e até não importa mais porque já tinha feito. E aí, simplesmente, eu fiquei vários períodos pensando que eu não deveria ter falado aquelas coisas para aquela pessoa, porque aquela pessoa não é de confiança. Significa que aquela pessoa não é de confiança para ninguém? Não. Porque às vezes a pessoa só não é de confiança para você, porque vocês não têm intimidade, vocês não têm aquele convívio. Então, o que é que você vai fazer contando coisas pessoais para uma pessoa que não é de confiança sua? Qual a necessidade disso? E o que de proveitoso vai vir? Porque na minha ocasião não veio nenhum conselho, até porque a pessoa não tinha esse contato comigo. Não veio nenhum conselho, nenhum direcionamento, muito pelo contrário. Provavelmente depois acabou que eu virei de alguma maneira ali, olha, falou o que não deveria. Mas eu dei a brecha, porque eu falei o que não deveria. Quais brechas você tem dado para os outros sobre a sua vida? Um outro exemplo foi quando eu fui tirar a minha carteira de motorista. Só que dessa vez, mais esperta. Agora não. Mais esperta, falei, não contarei para ninguém. Pouquíssimas pessoas souberam na época que eu fui tirar a carteira, porque eu já tirei carteira mais velha. Então muita gente nem imaginava que eu não tinha carteira, apesar que, óbvio, porque eu não pegava o carro de jeito nenhum. Sinais estavam aí. E sinceramente, eu não imaginava que seria uma coisa que eu poderia fazer. Porque eu não imaginava como é que eu ia sair do status que eu não dirigia para o outro que eu aprendi a dirigir e eu saía por aí com o carro. Eu não conseguia imaginar como eu faria isso. Na realidade, quando nós duvidamos de alcançar uma bênção, às vezes pode ser que você está duvidando do amor e do poder de Deus na sua vida. Porque comigo, quando eu fui aprender a dirigir, Ele foi generoso, poderoso e me trouxe esse conhecimento. De forma que eu passei de primeira. Foi um milagre total, assim, fora de série. Porque Deus faz milagres. Ele poderia ter feito um milagre por meio da minha persistência? Poderia também. Não tem problema nenhum. Mas Ele decidiu fazer na minha vida dessa maneira.
como ele tem feito milagres na sua vida? Porque ele cuida de cada um de nós de maneira bem especial. Então, nós precisamos entender isso e falar as nossas coisas para aquelas pessoas que vão nos abençoar, que querem de fato o nosso bem, que tenham afinidade, confiança. Mas principalmente, falar com Deus sobre a nossa vida. Porque Ele sim tem interesse em nos ajudar plenamente. Então, que nós possamos falar da nossa vida para aquelas pessoas que de fato tenham relevância na nossa caminhada, queiram nos abençoar e possam nos ajudar a melhorar, a ter mais sabedoria, a caminhar com Cristo diariamente. Mas, acima de tudo isso, que nós falemos com Deus sobre as nossas vidas, porque a mão dele é estendida para nos ajudar. Não se engane, a mão do Senhor é estendida. Muitas vezes somos nós quem nos afastamos de Deus, mas Ele, a mão, está sempre estendida. Muitas vezes nós escolhemos nos afastar de Deus. Para Deus, Ele quer te ouvir mais. Então que você tenha isso na sua mente bem forte. E que também no muito falar mora a transgressão. Até porque, se você fala de maneira descontrolada e desordenada, pode ocorrer que você vai falar o que não deve, seja da sua própria vida, e aí dar plateia para assuntos que deveriam ser tratados com Deus, deveriam ser tratados por algum casal que tenha sabedoria para te direcionar, por alguma liderança da sua igreja. E aí você deu plateia para pessoas que não poderiam te ajudar. Seja diferente. Não se conforme com os padrões de falar muito desse mundo. E falar aquilo que não deve, aquilo que não vem do direcionamento do Senhor. Quando você tiver planos, sejam eles grandes, pequenos, médios, qualquer plano que você tenha, apresente primeiro para Deus. Veja a obra dele se cumprir na sua vida. E aí você testemunha da bondade de Cristo na sua vida. Porque, muitas vezes, quando você vai falar muito, por exemplo, você conta algum plano seu, às vezes a pessoa que você contou o plano não está no mesmo nível. No mesmo nível que você. Mas que nível? Significa que é o seu superior? Não! Mas no mesmo nível de visão futura. Então, tem algumas pessoas que elas estão presas na frustração, no que não deu certo. Sendo assim, se ela está presa na frustração, no que não deu certo, como é que ela vai acreditar que na sua vida vai dar certo? Se ela viu dar errado na vida do marido, na vida do amigo, na vida do pai, na vida da mãe, como é que ela vai entender que Deus tem para você uma história diferente? Que por mais que tenha dado errado na vida de uma pessoa ou outra conhecida, Deus trabalha de maneiras diferentes. E pode ser sim que na sua vez vai dar certo. Porque esse era o plano de Deus na sua vida. Então existe isso. Existe aquilo que Deus tem para cada um de nós. E aí no momento que você fala sobre alguns planos seus, alguns projetos, até mesmo muito... Nossa, cheio de detalhes. Se você falar para uma pessoa errada, pode ser que aquela pessoa vai ser igual uma âncora na sua vida, vai dizer, peraí, o que é que você está querendo? Não, isso aí não é para você. O quê? Você vai voltar a estudar? Não, não estudou até agora, como é que você vai voltar a estudar? E pode ser que essa pessoa, infelizmente, é alguém do seu núcleo familiar. Então tome cuidado também com o seu núcleo familiar. Por quê? Para que você não se frustre antes mesmo de você tentar. Então, se você tem algum sonho, e esse sonho é grande demais para as pessoas que estão ao seu redor, apresente para aquele que dá os sonhos, para Deus. Porque Ele tem sim poder para nos deixar sonhar, mas Ele também tem poder para realizar sonhos em nossas vidas. Portanto, ao compartilhar os seus projetos, escolha bem com quem você pode e com quem você não pode falar. Não no sentido de se sentir mais ou menos especial, mas no sentido de proteger, guardar
os sonhos, os projetos que Deus te deu. De forma que na necessidade que você tenha para realizar, você se direcione para pessoas que têm ali a vontade, o intuito de agregar com você. Tem até uma diferença de pessoas âncoras, pessoas foguete. E, infelizmente, muitas pessoas vão ser âncoras. Porque já que elas não conseguiram sair do lugar, elas não conseguem enxergar que você, com a graça de Deus, pode sair, pode mudar. E aí, diferente, tem pessoas também foguete. O que é a pessoa foguete? Ela olha para você, você dá um sonho para ela, você fala, eu quero produzir uma música. Ela vira para você e fala assim, mas você vai virar uma cantora. Vai ser assim, vai ser grande o mover de Deus na sua vida. Ou ainda você diz, eu quero fazer uma graduação. A pessoa foguete, ela vai virar para ti e vai dizer, essa graduação, esse diploma já é seu. Só falta você cumprir os passos, mas já está tudo garantido. Só vai. Portanto, que nós nos cerquemos de pessoas, sim, que são pé no chão, mas que acreditem no milagre. Que acreditem que Deus tem muito mais para nós. Que acreditem que Deus tem bênçãos e maravilhas. Porque os pensamentos dele para nós são pensamentos de paz. Não significa aqui que a teoria da prosperidade, pelo amor de Deus. Mas que os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz. E que os sonhos que Deus nos dá, Ele é poderoso para realizar, se estiverem alinhados com o propósito dele nas nossas vidas. Então, que nós saibamos para quem falar, para quem não falar. Não exagerar no que estamos falando. E ainda, que nós saibamos que os sonhos de Deus podem ser cumpridos em nossas vidas. Por mais que nós não nos achemos adequadas o suficiente, a misericórdia do Senhor, ela cobre nossas falhas e ela nos dá um novo caminho. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Aqui é o Movimento Inconformadas e se você, assim como eu, é uma mulher inconformada, esse movimento é para você. Deus me deu esse sonho. Ele falou comigo há 1 ano e um pouquinho atrás e eu ainda dei uma fugida. Mas com a graça e misericórdia do Senhor, Ele me trouxe aqui para falar com você e para te dizer, volte a sonhar, Deus pode realizar. Até a próxima!